Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui novamente gravando mais um episódio do Berlincast. Então, esse é um programa que foi criado para empresas que têm licença ambiental entendam como funciona o processo de licenciamento, como é o dia a dia. E hoje, né? Então, é um dia muito especial que estamos com convidados muito importantes, né? Hoje o nosso tema vai ser do outro lado do balcão. Como é que funciona um órgão licenciador, né? Então, é um episódio que a gente está aqui para falar e tentar, quebrar vários tabus que tem sobre órgão licenciador, sobre burocracia, sobre como que é o trâmite. Eu paguei, mas a minha licença ambiental não sai? É assim? Não é assim? Como funciona todo esse processo, né? Então, meu nome é Ademir, né? Sou fundador da Berlim Ambiental, vou conduzir esse podcast. Então, temos convidados hoje Cláudio, né? Coordenador jurídico do IMA, então é uma grande honra ter o Cláudio aqui, porque sempre quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver, eu chamo o Cláudio, né? Natan, que também é diretor de licenciamento da Floran, aqui de Florianópolis também, né? Então, um amigo de longa data que acompanha a carreira dele, tem muito orgulho de ter, assim, para mim, ver o sucesso dos amigos também é meu sucesso também, né? Então, eu gosto muito disso. Então, é uma grande honra para mim estar com vocês aqui, então quero também que se apresente, né? Cláudio, por favor, se apresente. O Cláudio é uma pessoa que fala muito bem. O Cláudio é professor, né, Natan? Nosso professor. Nosso professor, né? Obrigado pelo convite. Acho uma oportunidade diferenciada, né? De podermos esclarecer essas dúvidas de como funciona o órgão ambiental. E como é que eu me defino? Eu diria que sou uma pessoa, um profissional que tem a sua vida pautada na área pública. E depois de 36 anos na Prefeitura de Florianópolis, dos quais 15 na Floran, na Fundação do Meio Ambiente, me aposentei. E acho que teimosamente aceitei o convite de ir para o IMA. Já no ano passado, no convite do Daniel, que era o presidente, depois permaneci com o convite da doutora Sheila, de tentar fazer um trabalho simples, mas com comprometimento. Buscar colaborar com a equipe, com o Estado, com vocês, profissionais da iniciativa privada, com as outras fundações de meio ambiente, no sentido de melhorar os procedimentos, de melhorar a segurança jurídica, para fazer com que os processos fluam, a economia flua e, o mais importante, né, que a proteção ambiental possa permear todo esse processo. Acho que acho que é a minha história, muito sucintamente. Bem, né? Claro. Natan, por favor, se apresente aí também para os nossos ouvintes aí. Muito bom dia a todos. Meu nome é Natan Pierre Galvani, sou advogado e estou nessa área ambiental desde o ano de 2017, quando eu comecei a atuar na Fundação Cambirela do Meio Ambiente em Palhoça. Meu primeiro contato com o direito ambiental e com o licenciamento ambiental. E a partir daí eu me apaixonei pela área, né? Era algo que eu não esperava atuar. Academicamente eu tinha uma paixão pelo direito penal. Acabei cursando. Aliás, no curso de direito, os professores nos diziam, né? Você vai se apaixonar pelo direito penal, mas vai viver mesmo com o civil. Exatamente. Que poucas pessoas vão para a área penal, né? No entanto, eu acabei me especializando em ciências criminais pelo SESUSC, mas nunca cheguei a atuar na área penal, por conta do meu envolvimento com o meio ambiente. Meu envolvimento com o meio ambiente. E a partir daí atuei como gerente regional do IMA, da Grande Florianópolis. Da Codan de Florianópolis. Na ocasião tive uma grande experiência profissional e de conhecimento também da matéria, junto com o Cláudio, que era o procurador jurídico, e o presidente Daniel Vinícius, que foi um cara que sempre me incentivou desde o início. Eu tenho uma história do Natan, não sei se o Natan pode contar, mas depois a gente corta, se não puder. O Natan, ele comentou, um dia conversando com ele, ele falou assim, ele contou a história de como foi ele ser chamado para o processo seletivo da Codan do IMA. Conta essa história pra gente, Natan, como é que foi? Né? Ele lembra que suava frio, ele me contando, eu tava nervoso com ele da história. Conta essa história pra gente aí. Na realidade é uma história muito interessante. Eu não sei se eu já contei essa história pro Cláudio, mas quando eu fui convidado para assumir o cargo, eu fui chamado pela Casa Civil para fazer uma entrevista com o presidente do IMA. E a entrevista foi marcada com uns 2 dias de antecedência. 2, 3 dias. Era a oportunidade da minha vida, né? Profissional. Eu tinha atuado na FECAM como assessor,
Mas para assumir um cargo de direção, gerência, eu ainda não tinha assumido dentro de um órgão ambiental. Era a minha primeira experiência. E aí, no dia eu fiquei abismado com a notícia. Eu suava frio e dizia, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tem uma entrevista com o presidente do IMA e o que me sobra é estudar a matéria, né? Fiquei 2 dias a fio, de manhã, tarde, à noite, madrugada, estudando legislação ambiental. Comendo a legislação, pensa, Cláudio, o desespero do cara. De licenciamento do IMA, como que funcionava o órgão, Comissão Regional de Licenciamento, CLA e CCLA, enfim. Chegou o dia da entrevista, né? Aí fiquei aguardando lá na entrada. E o primeiro cara que me recebeu foi o assessor do Daniel lá, o motorista, o que era policial militar. O Cruz. O Cruz. Aí, ó, como que todo mundo conhece? Todo mundo conhece aí. Grande homem, muita gente boa. E a primeira coisa que ele falou, nossa, quantos anos você tem? Tenho 27. Ele, não, você é novinho, né? Te prepara, o homem é brabo. Falando do Daniel, né? Aí eu disse, não, então tá bom, pode deixar. E eu nervoso naquela questão. Não ajudou muito, né? Não te ajudou muito. Não ajudou muito. Chegou lá, tava o Daniel, o Capelari, sentei. E posso ser sincero, foram poucas as perguntas envolvendo a matéria eu esperava ambiental. que fosse assim mesmo. Foi mais fácil do que eu imaginava, mas foram 2 dias que eu acho que eu estudei muita coisa que eu não tinha visto durante toda a minha vida. Não, acho muito legal. São momentos interessantes da vida, né? E Cláudio, conte você, como é que foi a tua trajetória aí, né? Brevemente, porque se o Cláudio falar a tua trajetória dele em detalhes aí, é 2 horas. Daí a Kézia briga com a gente, que a gente alonga muitos podcasts aí, né, Kézia? Estávamos até comentando antes aqui da gravação, né? Me formei no 2º grau em técnico em edificações, Escola Técnica Federal de Santa Catarina. E aí fiz estágio na prefeitura, inclusive, na área de drenagens e pavimentação. Ali já aprendi como é que a drenagem funciona, uma coisa que foi importante depois da minha vida. Aí comecei o curso de engenharia, mas eu era um malandro. Eu gostava de ir para a praia. Cara, tu olha o Cláudio hoje fazendo. E aí a minha mãe, minha santa mãe, comprou o jornal O Estado, naquela época, no ano de 87. E aí saiu a publicação de um concurso para a prefeitura, fiscal de obras, formação técnica em edificações. Aí minha mãe disse, meu filho, faça esse concurso. Aí a insistência, minha mãe, fiz o concurso, entrei na prefeitura. E passou daí? Passei e comecei então. Aliviou a mãe já? Tranquei a matrícula na universidade, entrei no curso, entrei na prefeitura e depois retornei para a universidade para me formar em engenharia sanitária, agora engenharia sanitária e ambiental. Alguns anos depois, fui convidado então na prefeitura para coordenar ali a criação da vigilância sanitária do município, que não existia. Aceitei o desafio e ali foram os primeiros contatos com o direito. Ajudei ali com a equipe, fizemos o Código Sanitário do município naquela época com a equipe e começamos a fazer a lei para fazer o concurso. Um processo também do meio ambiente, também depois repliquei na Fundação de Meio Ambiente. A lei de taxas, e, enfim, as normativas. E aí foi para os primeiros contatos, mais na frente, depois do mestrado, pensei num doutorado, mas depois um colega de trabalho da Secretaria da Saúde, por que tu não faz direito? Vai para a academia? Aí pensei um pouco, eu resolvi. Retornei para a academia, fiz então o curso de Direito, 5 anos e meio, trabalhava o dia todo, ia lá na noite foi muito enriquecedor. Aí logo depois, ainda não estava formado em Direito quando fui para a Fundação de Meio Ambiente, a Florão, onde o Natão hoje está. Trocaram. E aí fiquei na Fundação até me aposentar. Então aí foi uma dupla formação muito importante, muito interessante. Vocês vejam que é muito importante essa questão de ter a dupla formação, porque assim, né, estamos falando meio ambiente e direito, né? Sim. E sempre se permuta sobre essas duas áreas aí. Então, como vocês veem essa análise? Por que é bom ter a formação em meio ambiente e em direito? Eu vejo que elas se complementam.
principalmente na questão ambiental, né? Um escritório de direito hoje da área de meio ambiente não trabalha sem os técnicos, e os técnicos também não trabalham sem a orientação jurídica, né? Então, na verdade, que dá certo. Uma combinação que então dá certo. A facilidade que se tem, né, na interpretação dos casos concretos, com o domínio das duas formações, é muito mais completa, né? Muito mais fácil de se enxergar os caminhos para a solução dos problemas que aparecem quando você consegue dominar as duas áreas. Muito bem, né? E uma dúvida, que assim, esse podcast eu quero que assim, quem tem uma empresa que tem uma licença ambiental entenda o porquê disso, né? E a principal dúvida, que até como consultor eu tenho essa dúvida. Por exemplo, tem uma empresa, onde é que ela deve licenciar? Por que ela tem que licenciar no estado, no município, no IBAMA, né? Então, é uma dúvida que eu gostaria de utilizar, né, o conhecimento dos nossos convidados aí hoje para elucidar isso aí. O Natan que está no município agora, né? Temos, até para quem está nos ouvindo, né? Então o Cláudio é do IMA, então o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que é o órgão licenciador do estado. Uhum. E o Natan está na Floran, que é o órgão licenciador municipal de Florianópolis, né? Sim. Exato. Então, mas por quê? Por que eu falo, tem que protocolar no IMA, protocolar na Floran ou no IBAMA? Como eu sei isso? Na realidade, quem vai definir isso, até o nosso procurador jurídico pode, né, informar com mais lucidez. Só que o que define isso hoje, basicamente, é a resolução CONSEMA, né, 98 e 99. A 99 ela dispõe de 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Isso vai depender do nível do município, né? Então, tem fundações hoje que são nível 1, então ela licencia uma pequena parcela de atividades e ela vai aumentando essa parcela de atividade conforme vai aumentando os níveis. Esses níveis, salvo engano, é por aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Me corrija se eu estiver errado, Dr. Cláudio. E o Instituto do Meio Ambiente vai licenciar as atividades que estão na resolução, que não abarca a resolução 99 e que aí, teoricamente, são de responsabilidade do município. Hoje, o IBAMA vai licenciar alguns tipos de atividade mais de grande porte e outros que são interestaduais, né? Assim, trazendo para a minha realidade fática, existe muita dificuldade dos consultores ainda conseguir entender, às vezes, essa diferença de competência, né? Mas por que eu não posso licenciar no IMA? O licenciamento começou no IMA, por que eu não posso continuar lá? Não, porque hoje tu tem que dar continuidade no órgão municipal. A Floran, ela é nível 3, ela licencia todos os tipos de atividade, inclusive ela pode licenciar a TI e a RIMA. Só que a gente não pegou nenhum caso concreto ainda, né? E só que assim, ela tem muitas pessoas diariamente ali que tem essa dúvida. Não, mas eu queria continuar licenciando o IMA. Não, mas tu não pode. Tu tem que licenciar pelo município agora. Essa questão da competência nasce lá na Constituição Federal, né? No artigo 23. Que define que as competências comuns na questão ambiental são de todos os entes federados, ou seja, o IBAMA, o IMA e os municípios e o Distrito Federal, todos têm a responsabilidade de preservação das questões ambientais. E aí, quando só existia o artigo 23 da Constituição de 88, existia aquele conflito de competências, né? O IBAMA licenciava, o Poder Judiciário vinha e dizia que não, contestava, um órgão licenciava, o outro fiscalizava, embargava. Às vezes nas minhas aulas eu sempre trago exemplos que aconteceram aqui, inclusive em Florianópolis, né? Obras licenciadas pelo IMA, que foram embargadas pelo IBAMA, às vezes até pela Polícia Militar Ambiental, por questões diversas, enfim. Aí depois em 2011, né, veio a Lei 140, a lei que regulamenta as competências. Quem faz o quê? Colocou a ordem na... Então, 3 artigos, 7º, 8º e 9º. No artigo 7º da Lei 140, então, traz as responsabilidades do IBAMA. Como o Natan mesmo disse, licencia empreendimentos não só de grande porte, depende às vezes da localização, entre 2 países, por exemplo, Itaipu, né? Entre 2 estados, a BR-101, ou uma rodovia que parte de 2 estados, uma linha de transmissão. Então, estão estabelecidos ali no artigo 7º
as competências do IBAMA. O artigo 8º traz as competências dos órgãos ambientais estaduais, que vão licenciar tudo o que o município não faz, porque a competência originária do impacto local é do município. É do município. Então, o município é o responsável para licenciar tudo que está no seu território. E quem define o que é que ele faz, o que é que o Estado faz? Quem define é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Aí, no nosso estado, o Conselho Estadual de Meio Ambiente criou 2 resoluções. A resolução 98, uma lista de todas as atividades sujeitas a licenciamento do nosso estado. Estão na 98. A 99 é uma lista de atividades que sai da 98 e estabelece, então, um resumo, que é onde o que o município pode fazer, estratificado em 3 níveis, como nós também disse, 1, 2 e 3. Então, um empreendedor, meu cliente comprou um imóvel, município X, onde vou licenciar? Primeira coisa. Ótima. A primeira coisa, primeiro, pergunte ao seu cliente o que ele quer fazer, né? Eu quero fazer um condomínio. Bom, vou verificar se o condomínio está na resolução 98, a lista geral. Vou lá, não está. Então, a sua atividade precisa de licença. É passível de licenciamento. Então, já sei o primeiro passo. É no município ou é no IMA? Ô, Cláudio, só uma pergunta no meio, porque Sim. A gente está fazendo esse programa para pessoas que não têm tanto entendimento. Por Sim. que uma atividade... Por que eu tenho que ter uma licença ambiental? O que é uma atividade licenciável? Você falou assim, olhei a resolução do CONEM, do CONSEMA 98, tá lá. Mas por que ela tá lá? Está lá porque ela na sua concepção possui uma capacidade de potencial poluidor que justifique que ela esteja lá. Não é uma decisão que transcenda a não ser a questão técnica. Ela é realmente, por exemplo, às vezes no Conselho Estadual se pede para mudar um parâmetro de um código de licenciamento porque envolvendo questões de taxa. Sim, o valor da taxa. Não pintura, então, na verdade, o Conselho Estadual estabelece a lista de atividades pelo porte dela, às vezes, geralmente portes maiores, e potencial poluidor para o meio água, solo e ar. E daí geral. E aí geral. Então, ela está lá porque potencialmente ela é uma atividade poluidora. Pode continuar daí. Sim. Vou fazer um loteamento lá, vi no CONSEMA. E no CONSEMA. É licenciável. É licenciável. Vou licenciar onde? Aí vou no município verificar se aquele município está exercendo a sua competência de licenciamento. Não quero ir, como eu descubro? Vou no site do Conselho Estadual de Meio Ambiente, tem uma lista lá de municípios que exercem o licenciamento. Até no próprio Sinfat, no novo site do Sinfat, tem lá já quais são os municípios que estão credenciados para serem feitos. E na verdade, pra então. facilitar a busca, né? Quando isso. o empreendedor. Aí descubro que o município não licencia. Era essa a minha pergunta, porque aqui a gente está em Florianópolis, tem o Florianópolis, mas Guarupá, que não tem. Não licencia. Quem licenciará? O IMA. Volta para 98. Vai para 98. Vai para o IMA. Não, o município exerce o licenciamento. Aí tem que saber qual é o nível que ele. Aí tem que ir lá na prefeitura perguntar. É o caminho mais fácil. Vocês licenciam condomínios? Licenciamos. Protocolo no município. Se ele quiser protocolar uma atividade que é do município, no município que licencia, no órgão estadual, o sistema vai bloquear. O sistema já bloqueia. Bloqueia. E aí ele só tem que ir para o município. O sistema já faz isso de forma automática. Aí ele descobre e dá continuidade ao processo, né, de licenciamento ambiental, mas que começa no urbanismo, né? Interessante é isso. O licenciamento ambiental começa para um cliente no urbanismo, que é o primeiro documento que o cliente busca obter para saber se ele pode exercer a sua atividade. É uma consulta de viabilidade urbanística para ver se o plano diretor aceita aquela atividade. Vai montar uma indústria automobilística em Florianópolis. Não vai ser possível. O plano diretor não permite. Então tudo começa na questão do urbanismo, para depois ele verificar a viabilidade ambiental. Sim, né? No próprio plano diretor dos municípios que tem, né? Sim. E tem muito bem feito, né? É aceitável, né? E tem a questão que
é tolerável ou não é tolerável. Sim. Já diz na hora, né? Já estabelece o caminho, né? É possível. Hoje surgiu, eu acho que de alguns anos para cá, um novo mecanismo que é o licenciamento ambiental unificado. Sim. Florianópolis tem um escritório de análise de projetos que está dando o primeiro passo nisso, só que ainda efetivamente... Urbanístico. Não, mas unificar todo o processo. Em Blumenau, numa época, tinha mais ou menos isso. Conforme o meu KNAI já direcionava diretamente qual o código da Consema em cima disso. Né? Sim. Não vi mais como é que ficou essa questão, mas eu já tinha um direcionamento sobre isso, né, para ter essa visão. Hoje ainda não existe esse depara entre os códigos de licenciamento ambiental e o KNAI. Né? Os códigos são diferentes. Então, às vezes... Isso dá pano para manga, isso né? Isso dificulta, porque quando o empreendimento não está na resolução 98 e ele vai, por exemplo, buscar um financiamento bancário, a instituição financeira exige um documento do meio ambiente. Ele não precisa de licença, não está na lista. Então ele precisa de um documento que é uma declaração que chama Declaração de Atividade Não Constante. Exato. E às vezes, quando ele preencha o pedido, aquela atividade não está clara. Porque às vezes ela está pelo KNAI e o técnico tem que entender que aquele KNAI é outra coisa lá na resolução 98 e dizer, não, tu precisas de licença. Entende? Esse depara ainda não existe. Eu recebia muito e-mail assim, com uma lista de atividades com o respectivo KNAI perguntando se ela era licenciável ou não era licenciável. Sim. Justamente para dar esse direcionamento. Porque as instituições solicitavam um documento. Preciso de um licenciamento ou de uma anuência do órgão ambiental. E aí quando ela não é licenciável, aí seria a declaração de atividade não constante. Sim, isso distorce muito. Tem até um caso que o Natan me ajudou, que eu estava numa prefeitura, né? E o prefeito exigiu uma licença ambiental para um corte de solo, né? E daí eu pesquisei, eu não tinha licença ambiental para corte de solo naquele município, né? E o prefeito, não, precisa da licença ambiental, Eu falei, tá, você vai ficar falando isso, eu vou ficar falando isso. A gente não vai sair daqui nós dois, eu falei para ele, né? Eu falei, se eu ligar para o coordenador da Codan e o direcionamento dele serve? Tanto faz, se for pra mim ou pra você. Ele, sim, pode ser. Liguei. O Natan, oi Ademir, tudo bem? O que eu posso lhe ajudar? Falei, Natan, o caso é assim, assim, assado. O Natan falou, não, Ademir, não precisa. Tu precisa pegar uma declaração não constante, assim, assim, pronto. Pra deixar registrado. Então, eu fiquei feliz, o prefeito ficou feliz, o Natan ficou feliz. E até pra elucidar também... detalhe, eu deixei claro que não poderia comercializar. É isso aí. Então assim, todos os detalhes. E o Cláudio faz isso muito bem, que às vezes eu também ligo pro Cláudio e falei, Cláudio, estou com um problema, você pode me ajudar? Ele, sim, claro, Ademir. Né? Como é que o Cláudio mesmo fala? Eu sou um servidor público, eu estou aqui para atender o público. Daí eu falo assim, ó, o problema é a empresa A, tem o código tal, faz isso, faz isso, faz isso. Daí tá, Ademir, recapitulando, o seu problema é, a empresa é assim, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Se for isso, a resposta é essa. Então, para te ver como que o órgão, o licenciador, né, ele tem esse poder de dar lucidez para as empresas. Então, até é um mito que eu vejo que pessoas têm aversão a pedir informação para o órgão licenciador ou de conversar com quem já está fazendo sobre isso, né? Então, quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto para o Cláudio, que é o jurídico do IMA. Porque daí eu vou lá, penso de um jeito, o técnico pensa de outro, vai para onde? Vai para o jurídico. Então, é uma forma de deixar o processo muito mais simplificado. Né? Reduz toda a burocracia do setor. Eu acho que é o papel, né? O papel do servidor público, que é servir o público. Muito importante isso. É esclarecer, né? Esclarecer para evitar futuros problemas. Né? Então, se o Ademir tem uma dúvida num processo de licenciamento do seu cliente, nós podemos, como IMA, como Floran, como qualquer outro órgão, esclarecer a dúvida dele. O processo dele transcorrerá de uma forma muito mais tranquila. Ganha tempo, economiza recursos públicos, né? A licença para o cliente dele sairá com mais celeridade, usará menos mão de obra pública, que poderá depois se debruçar em outros casos, né? Então, é o nosso papel, né, na administração pública, esse processo de orientação. Eu vejo já na carreira
ouvi, né, de comentários de colegas aí da iniciativa privada, disse, eu fui em tal órgão, a pessoa me disse assim, eu não sou consultor, eu não estou aqui para te dar a orientação. Eu, particularmente, entendo equivocado. Né? O nosso papel é de orientar, é de explicar. Né? E aí, com aquela orientação que às vezes não é nossa, da área, eu me refiro da área técnica, né? Não estou dizendo né? O técnico tem, nós da equipe tem, de orientar para que evite os equívocos. Né? Mas eu queria voltar, Ademir, numa coisa que tu comentaste no caso do teu exemplo do prefeito, que é aquela questão de que, às vezes, o município insere na sua legislação municipal um projeto de lei, né, um artigo pedindo que determinada atividade seja licenciável. E aí um grande detalhe, Ademir, só o Conselho Estadual de Meio Ambiente pode estabelecer o que é licenciável. Está previsto lá no artigo 9º da Lei 140. Então, me lembro de um caso de um colega consultor me procurou, disse, eu estou com um problema no município X que está exigindo um licenciamento por uma atividade que não é licenciável pelo CONSEMA. E eles dizem, a justificativa é que está previsto no plano diretor, não pode legislar não sobre esse aspecto. Só o CONSEMA. E agora o Código Ambiental do Estado de Santa Catarina trouxe um artigo, não me recordo agora o número, dizendo exatamente isso, né? Que é uma prerrogativa do CONSEMA estabelecer qual atividade é licenciada. E isso aí, na verdade, todas as vezes que nós temos oportunidade de conversar sobre isso, a gente, com os municípios, sempre enfatiza, né? Que tem aquelas legislações mirabolantes que são feitas aí às vezes. Projeto de lei que busca colocar, como no passado tinha padaria, pet shop, né? Dentro do oficina mecânica, né? Sem pintura, que não é licenciável, enfim. Então, de outro lado também, existem solicitações no Conselho de Meio Ambiente, na Câmara de Licenciamento, para incluir atividades como licenciáveis que não têm o porquê de serem. Aquela questão da tua pergunta, por que é licenciável? Porque tem um potencial poluidor. Né? Então, às vezes, buscam utilizar o licenciamento como se fosse um controle que, na verdade, tem que ser feito pelo setor de fiscalização. Porque aí tem o grande quê, né? O fato de eu não me licenciar como empreendedor não significa que não cumpro a legislação ambiental. Os parâmetros de lançamento de efluentes e assim por diante. Então, é uma realidade que tem que ser observada, né? Perfeito, eu quero voltar. Essa é uma dificuldade enfrentada até nos licenciamentos autodeclaratórios, né? Sim. Porque muita gente... Vamos lá, Natan. O que é um licenciamento autodeclaratório, primeiro? Assim, né? Como que fala? Esse é um podcast para a gente esmiuçar até a gente sair daqui de cima até o pessoal lá embaixo. Primeiro, o que é um licenciamento autodeclaratório? Boa pergunta, né? O licenciamento autodeclaratório é um procedimento que não passa inicialmente pelo crivo, pela análise técnica do órgão ambiental. Ou seja, a consultoria ambiental, o responsável técnico, ele vai protocolizar o procedimento e esse procedimento, a partir do momento que findar, ele vai ser emitido uma licença, uma autorização, com base na responsabilidade técnica de quem está assinando, do profissional que está assinando RT. Entendeu? Eu vou dar um exemplo prático. Assim, no IMA existe a renovação automática de LAU, tá? Que existe a certidão de conformidade ambiental. Na Floran também tem a certidão de conformidade ambiental, que são procedimentos autodeclaratórios. A DANC também acho que é autodeclaratória. Só que a DANC não precisa assinar responsabilidade técnica. Então, eu acho que não precisa necessariamente ser um engenheiro para fazer a solicitação. O próprio empreendedor, se ele tiver interesse em emitir uma DANC, ele vai conseguir... Como em Florianópolis tem a autorização, a declaração de atividade não constante para poda de árvore, que antigamente era autorizado. Mediante autorização, hoje é autodeclaratório. E voltando ao assunto... Da licença autodeclaratória. Isso, que... Agora...
Não tem problema. Me diga um negócio. A licença autodeclaratória hoje, né? Então quer dizer que é um procedimento que o responsável... Pensa, a empresa contrata um engenheiro lá. Isso. Daí o engenheiro faz um estudo ambiental de legislação e tudo mais, assina uma RT e emite uma licença autodeclaratória. Como é que funciona isso hoje? Tá, eu vou ser fiscalizado? Não vou ser fiscalizado? Como é que funciona esse controle? Porque o órgão ambiental tem por obrigação fazer uma auditoria desses procedimentos. É auditado, então? É auditado, exato. Existe uma grande dúvida se inicialmente o órgão ambiental vai conseguir abarcar todas as demandas ou não. Aí a tendência é fazer uma análise e pôr uma amostragem. Amostragem, né? Exato. Esse processo da... Porque gerou uma polêmica quando Sim, saiu essa... existe ainda, né? Ainda existe. Existe ainda, porque essa licença autodeclarada, por compromisso, a LAC, né? Licença ambiental por compromisso, os municípios ainda não fazem essa licença. Fazem outros procedimentos autodeclaratórios que o Natan comentou. Da IN34. O IMA tem... Essa licença está prevista no Código Ambiental do Estado. E hoje o IMA tem 5 atividades que são autodeclaratórias, né? A suinocultura, a avicultura, as antenas de comunicação, transporte de produtos perigosos e uma quinta que vou me lembrar. E são só essas 5. Então, na verdade, agora estamos preparando exatamente como disse o Natan, um procedimento de auditoria, porque como o Natan falou, o grande segredo para a licença autodeclaratória é a auditoria. Uhum. Então, assim, a licença sai e no ano que vem o projeto do IMA é lançar uma lista de atividades maiores. Porque não sei quantas serão. Foi gradativamente, né? Primeiro lançaram, acho que foi só de transporte, agricultura e depois foram ampliando. Isso. E aí a ideia não lançamos ainda porque preparamos o sistema para esse processo que o Natan descreveu de auditoria. Informação privilegiada, viu? Quem escuta o Berlincast, isso, né, já sabe que ano que vem então, ano que vem, não sei ainda o número, isso é uma decisão... Se é confidencial, Cláudio, tu avisa daí, a gente Não, corta. é confidencial, porque nós não decidimos ainda quantas atividades serão lançadas num segundo momento, né? Mas o importante é que agora, nesse mês, nós iniciaremos o processo de auditoria. O processo de auditoria é o segredo para a LAC funcionar, a licença ambiental por compromisso. Porque ele vai... inibir ações erradas. Verificar... Porque a licença ambiental por compromisso, ela é baseada na responsabilidade técnica do profissional. Então, como o Natan mencionou, é como uma declaração de imposto de renda. Sim. Bom exemplo. Você entra com os seus dados e recebe a licença. Lá na frente, nós vamos colocar você ou não na malha fina. Né? E aí... Daí você pega um na malha fina, já vai todos... Então, como é o processo? O que vai acontecer se você... De declarações, né? Sim, na licença, na renovação automática da LAU, né? Sim. Declaro que... Isso. Os 3 itens lá. Declaro que não houve mudanças, declaro que todos os controles ambientais estão seguidos, declaro que... E tu te responsabiliza por isso. Sim. E na auditoria, se identificada a irregularidade, a empresa terá a oportunidade de resolver. Mas se for uma irregularidade prevista... que poderia ser estabelecida pelo profissional técnico responsável, ele responderá por isso, será autuado como profissional, a empresa será autuada, a licença ambiental cancelada, né? E nós já temos convênio com o CREA, com o Conselho de Química, estamos fazendo agora com o Conselho de Biologia. Mandaremos uma denúncia para o Conselho de Ética do Conselho para que o profissional responda. Então, a impunidade, a busca por não ter impunidade é o grande segredo para que a licença ambiental por compromisso funcione. Até porque, se nós formos questionados, como você controla o dano? O dano eu controlo com um processo de auditoria sério e eficiente. Exatamente. E aí é feita uma triagem, o sistema... que eu estava mencionando no sistema, ele vai fazer uma triagem automática. Um sorteio aleatório. Será encaminhado para a regional, que são 16 regionais. A gerência regional obrigatoriamente tem que fazer naquele mês. Se não fizer aquela sorteada naquele mês, acumula para o mês seguinte. E tem que justificar como gerente
né, regional, por que não fez? Não, perfeito, né? Um processo bem rigoroso, realmente. Mas eu acho que o grande desafio é essa comunicação com os conselhos regionais, né? Acho bom. Acho essa parceria. Mas é um desafio também ao mesmo tempo, né? Porque assim, não adianta de nada o órgão ambiental fazer a auditoria, detectar que existe algum tipo uma irregularidade e o conselho de classe não fazer nada também. O conselho de classe não tomar as medidas cabíveis. Sim, eu acho que a participação do conselho é extremamente importante. E mais, nós estamos estabelecendo, eu não sei como é que ficou agora no sistema, mas o profissional que for, não sei bem os dias, às vezes, né, por várias vezes identificadas irregularidades, ele não entra mais por um tempo com o processo de vai impedir, vai ser uma suspensão e depois ele prossegue de pôr lá na frente. Perfeito. Mas eu gostei também de um exemplo que tu colocou, que assim, eu quero fazer um loteamento, né? E fui lá no município, o município licencia, não licencia, o estado licencia. Como é que funciona esse processo de licenciamento? Né? Quais são os passos que eu tenho que tomar como empresa? Como funciona esse trâmite no órgão ambiental? Até o Natan, se você quiser responder também, fiquem à vontade. O Natan era o cara, a pessoa que... É para você, o cara que distribuía, que montava as equipes. Ele é a pessoa certa. Como é que funciona o processo montar de licenciamento? A equipe, eu acho que é o procedimento mais fácil dentro do órgão ambiental. Né? Aproveitem, é o momento que vocês têm para desmistificar essa questão do órgão ambiental, né? Então... Não, na realidade, assim, isso vai depender muito da atividade que se enquadra dentro da resolução. Mas nesse caso, vamos pegar um caso concreto, assim, loteamento geralmente o licenciamento ele é trifásico, né? Quando atinge determinado porte, existe hoje a LAP, a LAI e a LAU, né? A LAP é a licença ambiental prévia, a LAI é licença ambiental de instalação e a LAU é licença ambiental de operação. Até alguns estados utilizam o termo LA, LI e LO. Né? O Paraná acho que... A licença ambiental prévia, ela vai analisar a viabilidade locacional do empreendimento. Né? Então, existe uma série de estudos a serem apresentados, dependendo do porte do empreendimento, geralmente o ERAP, IAS, até chegar ao IARIMA, só que a gente vai lidar com empreendimentos muito mais... complexos, robustos, enfim. E ali vai atestar a viabilidade locacional. Né? Nesse imóvel pode-se instalar esse tipo de atividade. Né? Ali vai se apontar as restrições. Né? Quase como se fosse urbanístico. É urbanístico. Na verdade, assim, o rito ambiental é idêntico ao urbanístico. Né? Porque a LAP é a viabilidade. Né? Se olha, você pode se instalar aqui. A LAI é o alvará de construção. Quando ela sai, você constrói. Esse projeto pode ser feito. Exatamente. E a LAU, que é o habite-se. É o habite-se. Exato. Então, na verdade, os 3 passos no meio ambiental estão previstos no urbanístico. É a mesma coisa. Né? Agora, claro, né, existem todas as peculiaridades que a viabilidade é um documento simplificado. Né? Sim, aqui em Florianópolis, inclusive, agora já está a ponto de sair automática. Já está de inscrição imobiliária, já puxa e já te oferece ali opções, né? Opções da atividade que tu pode exercer naquele imóvel. Agora, a licença ambiental prévia é o momento em que o órgão ambiental analisa o estudo ambiental. É o momento em que ele verifica se o trabalho da empresa do ADMI está condizente com o espaço onde o empreendedor quer se instalar e se os danos ambientais estão mitigados e se é possível, se tem uma área de preservação permanente que não está sendo utilizada, enfim. Então, esse momento é um dos momentos mais demorados. Então, muito se fala na questão da demora da emissão de uma licença. Há vários aspectos, na verdade, eu ponderaria nessa questão da demora. Uma é o próprio estudo, né? O próprio estudo ambiental. Né? E aí existem muitas... nem todas as equipes técnicas têm a excelência
da Berlim, entende? Então, muitos estudos têm N problemas. E esse vai e vem de pendências... Essa discussão é muito antiga. É muito antiga. Porque é um bate-bola. É um bate-bola. O consultor fala assim, o órgão ambiental demora muito. O órgão ambiental fala assim, mas o estudo veio muito ruim. Isso. Tem de tudo. Né? Já vi de tudo nesse meio tempo aí. Mas acho importante, como você citou, a questão do órgão ambiental. É nossa responsabilidade capacitar nosso técnico. Perfeito. Por quê? Se capacitar, a Berlim... métricas de produtividade. Sim. Igual uma empresa normal. Sim. Se a Berlim vai atender um cliente com uma tecnologia diferenciada e precisar uma pesquisa aprofundada em outro país, por exemplo, vai buscar para atender seu cliente. Mas o técnico do órgão ambiental, e é isso que nós estamos buscando fazer no IMA, as capacitações, ele fica naquela rotina. E às vezes ele recebe na bancada de trabalho um projeto da tua empresa extremamente complexo. Ele não tem o preparo técnico para aquilo ali. Então hoje nós estamos propiciando a equipe técnica a viajar para poder ver. Aconteceu faz uns 2 meses uma nova tecnologia de tratamento atmosférico no interior do estado. A equipe disse, olha, só existe uma planta no Brasil que faz isso. São Paulo. Nós queríamos ver. Sim. Inclusive discutimos já na presidência. Não. Na mesma hora liberamos, foram lá, viram o funcionamento, retornaram, procederam ao licenciamento. Então, isso é importante. Então, na mesma maneira em que se diz, o estudo ambiental, e se fala, tem problemas? Tem. Mas nós também temos problemas nas análises, entende? Então, essa questão, nós estávamos comentando antes da gravação, a questão das súmulas de procedimento. As súmulas de procedimento são exatamente orientações gerais para que todo o IMA, que é 16 regionais e mais a sede, pense do mesmo jeito. Que alguém licencie um empreendimento, o mesmo tipo, em Joinville, em Criciúma, em São Miguel do Oeste, da mesma forma. Existe um comentário histórico assim que existiam 16 IMAs em Santa Catarina. Não, eu ouvia isso no Conselho. Cada regional tinha uma questão procedimental diferente. Sim. Então, na verdade, nós somos um só. E essa padronização vem sendo feita nos últimos anos, né? Não, e eu acho muito interessante, porque assim, eu estou com um problema aqui na Berlim. Eu procuro um benchmark com uma empresa que está num nível maior que a minha. Sim. Né? E geralmente é de outro setor. Né? Então a gente busca muito benchmark com empresas de comunicação, de treinamento, para aprender sobre isso. E eu acho interessante vocês passar isso, que o órgão ambiental também faz isso. Né? Também faz a questão de treinamento, de capacitação. Eu acompanhei, acho que foi no final do ano passado, eu acompanhei a inauguração da nova Codan aqui de Florianópolis, que o Natan estava presidindo naquela época lá. Eu achei sensacional. Um escritório com qualidade, tudo móveis novos, sabe? Um atendimento de excelência. Então, tu vê essa melhora na eficiência do órgão ambiental também. Sim. Proporcionar à equipe técnica qualidade de trabalho é permitir que ele exerça a sua atividade profissional com mais tranquilidade, né? Então, o ambiente de trabalho, e aí a Sheila, que é a presidente do IMA hoje, ela tem esse esmero, né? Acho que também por ser mulher, né, é importante destacar a presidência de uma mulher, tem buscado essa excelência na qualidade no ambiente de trabalho, né? Para que o profissional... Nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é salário. Né? Você trabalha numa boa cadeira, uma boa mesa, um equipamento, um computador que possa... Sim, que não trava. Se não trava, que possa abrir um programa de GIS, e analisar. Isso traz ao profissional uma tranquilidade que vai refletir na qualidade do atendimento que ele vai prestar para o empreendedor. Né? Então é importante que se proporcione ambientes de trabalho. Faz parte do processo de qualificação. Esses dias eu fui fazer a abertura de um programa lá da CIPA, né? Programa de Segurança do Trabalho. E aí na abertura interno ali,
reunião com os servidores, eu mencionei assim, não é só a segurança do trabalho, é a saúde do trabalhador, entendeu? O trabalhador, a atividade do licenciamento ambiental e também da fiscalização, não deixaria de fora, são atividades, de certa forma, mas mais a do licenciamento, muito intelectuais. Claro. Entendeu? A pessoa fica, da mesma maneira que os seus técnicos ficam horas preparando um parecer, pesquisando dados secundário ou primário em campo, o analista também fica. Né? Imagina se ele pega um EIA-RIMA, ele fica semanas ali trabalhando. Estudando aqui. E tu pensa só, eu tenho a minha empresa aqui, eu faço fios. Cara, eu sou especialista em fio. Eu estou trabalhando há 20 anos com fios, tecelagem, eu sei de tudo sobre esse procedimento. E o técnico que vai analisar isso, ele analisa fio, analisa ETE, analisa loteamento, analisa posto de combustível. Então, para mim é muito fácil falar do meu setor, da minha empresa. Mas para o técnico, ele tem que analisar diversas atividades diferentes. Quando você analisa uma demanda setorizada, né, específica, é mais fácil. Né? Agora, quando tu tem um know-how de vários tipos de atividades que tu tem que analisar dentro do licenciamento... E num espaço curto de tempo. O técnico tem 30 projetos lá diferentes. Às vezes um engenheiro químico vai analisar parcelamento de solo urbano, vai analisar uma indústria... E até por conta do número reduzido de servidores que tem dentro dos órgãos ambientais, que a gente sabe que não consegue abarcar toda a demanda, acaba acontecendo. E aí, justamente pela complexidade, pela quantidade de demanda a ser analisada, ele precisa estudar muito mais, né? Ele precisa ir a fio em busca da informação. Essa fala do Natan é interessante, que nós temos buscado levar para análise, em casos mais complexos, não os mais simples, profissionais específicos daquela área. Né? Então, perfeito. Por exemplo, mineração. A gente procura trazer ali o geólogo, né? Às vezes um geógrafo, dependendo do caso, alguém do meio biótico, né? Necessário. É o que o governo vem buscando também agora, até com as novas contratações. Sim. Porque o licenciamento ambiental é uma atividade multidisciplinar. Eu não vejo a possibilidade de um estudo ambiental por um único, mesmo que o RAP permita pela legislação, né? Não tem como. Todo empreendimento vai ter o meio físico e o biótico. Exatamente. Não tem como, entendeu? Não tem. E o engenheiro sanitarista, nós não podemos falar de vegetação. Eu costumo dizer, lá dizia na Florando também, eu de vegetação não entendo nada. Só quando vou cozinhar lá, que pego a salada para fazer, não entendo nada. Eu entro nessa área da vegetação, convido lá meus colegas para falar sobre isso, né? A gente entende o básico, né? Mas não é a nossa formação e a gente não pode se aventurar. O Ademir, até voltando ao assunto, quando nós estávamos falando da questão estrutural ali dos órgãos, e você citou ali a inauguração do prédio ali da nova Codan, eu recordo que quando eu cheguei na Codan de Florianópolis, isso em 2021, eu tinha aquela noção, né? Vou trabalhar no governo do estado, né? Então, achei que ia ser uma coisa. Exato. Mas na prática a gente viu que funcionava como qualquer outro órgão. Assim, até em relação à estrutura época, tinha muito menos estrutura que a prefeitura de Palhoça, onde eu trabalhei durante a minha vida inteira. Uns 4, 5 anos. Exato. Então, eu cheguei lá, eu vi aquele prédio totalmente... Sim, era uma casa, né? Era uma casa adaptada para o órgão ambiental. Tinha utilidade na época que foi inaugurado, em 2010 ou 2011, mas que já estava totalmente desestruturado, ambiente insalubre, né? O matagal lá atrás, enfim. E uma das primeiras missões que o Daniel, o presidente à época, me passou, Daniel Vinícius, foi de conseguir realocar a Codan de Florianópolis para um novo prédio, né? Não foi uma missão fácil, foi uma missão árdua. Sim. Foram 1 ano a fio. Na época eu contei com colaboração assim, de uma equipe da Codan, o Felipe, que hoje é gerente de áreas naturais protegidas. Salvo engano, é da GEAMP que ele é gerente, né? E o do Darlan, que hoje está na gerência regional do IMA aqui em Florianópolis, ocupando o cargo pelo qual eu ocupei. Além dos servidores, teve a Ana Paula Marcon também, que contribuiu bastante.
Então, assim, ó, eles abraçaram a causa. Claro que no início gera um desconforto, os servidores... Sim, porque tem todas as tuas demandas e mais essa. Sim. Mas é algo para... Tem o dia a dia do órgão ambiental, só que assim, o Daniel foi um grande entusiasta, porque ele já tinha sido gerente da Codan durante 4 anos. Sim, eu acompanhei. É verdade, ele tinha essa acompanhei o trabalho ele dele. já meta tinha de... vivenciado aquela realidade à época, né? Então, assim, foi gratificante, assim, realmente... E hoje eu percebo, claro que a gente sempre, às vezes eu faço uma visita lá para eles e assim, eu vejo que o pessoal está trabalhando num ambiente totalmente diferente. Tem o ganho tangível e intangível, né? Exato. E é algo que fica assim para a história, né? E aí entrando na questão dos servidores em si, o ambiente de trabalho interfere na qualidade do trabalho que vai ser entregue. Mas para isso, a gente precisa sempre lembrar que a capacitação é de suma importância e a métrica de produtividade que tu estava citando, que é um grande desafio hoje. Tu estabelecer uma métrica de produtividade para os servidores que estão ali dentro. Porque assim, ó, não são só demandas de licenciamento ambiental, tu tem fiscalização ambiental, Ministério Público, demandas judiciais a serem respondidas, né? Então, além de denúncias de ouvidoria e assim por diante. Então, são tantas demandas internas que tu recebe e que tu tem que designar para esses técnicos que tu estabelecer uma métrica de produtividade, às vezes não é fácil. Difícil, mas né? eu sei que o IMA está trabalhando a fio em cima disso e nós ali na Floran também estamos trabalhando. A tendência, né, se tudo der certo, é a gente apresentar, né, para o prefeito alguma situação, né, nesse sentido, para ver se a gente consegue trazer esse benefício para os nossos servidores, até para dar um gás a mais no dia a dia do trabalho. Perfeito. Para a gente entender aqui, né? Então vamos lá. De licenciamento ambiental. Então temos a DANC, que é uma declaração autodeclaratória, que não precisa de responsabilidade técnica, né? Sim. Então uma atividade que não é licenciável, você declara. Uhum. Temos a certidão de conformidade ambiental, que já é uma atividade autodeclaratória, que precisa de um responsável técnico. Sim. Mas da mesma forma não é licença também. Essas duas primeiras. Sim. Sim. Mas tem o papel de... Nem certificar, eu diria. Não, acho que a palavra é essa mesmo, é certificar. É para certificar. Os dois primeiros documentos, eles só certificam que o empreendimento não precisa de licença. Daí temos o licenciamento trifásico, né, que é a questão da LAP, LAI e LAU. E eu gostaria que vocês falassem também, porque assim, poxa, às vezes tem uma empresa e eu nunca tirei uma licença ambiental. Então a gente tem o licenciamento corretivo também, né? Sim. Então, falem sobre o licenciamento corretivo, por gentileza, aí para... Os prós não. Não, eu acho que... os prós sim, porque, poxa, é uma atividade que não... Sim. A gente tem que ser sincero, a gente tem que falar a vida realmente como ela é. Porque no mundo real, no mundo ideal, primeiro pede a LAP, pede a LAI, pede a LAU, daí tu faz todo o trâmite de instalar o empreendimento e executa, né? Eu acho que a análise de uma licença ambiental corretiva, né, que é para aquele empreendimento... Que já está operando. Que já está operando e nunca teve licença, é um desafio para o técnico. Por quê? Ele vai ter que analisar o que já existe, trazer o caso concreto, que já foi construído, que já está operando, para o enquadramento na legislação ambiental. Então exige um esforço a mais. É um processo mais difícil. Mais difícil. E aí tem a questão de que já vi várias perguntas sobre essa questão. Eu sou um empreendedor, fui no órgão ambiental voluntariamente para me legalizar, para tirar minha licença. E daqui a um pouco eu recebo um auto de infração. Por que eu recebo esse auto de infração? Por que eu fui autuado? Porque cometi uma infração ao funcionar sem licença, que está lá prevista no decreto 6.514, no artigo 66. Funcionar sem licença. Não estou sendo autuado porque tive a boa vontade de me legalizar. A infração já aconteceu. Já tinha acontecido. Então, o agente... O órgão ambiental tomou conhecimento? Tomou conhecimento. Na medida que você protocolou o licenciamento. E aí, então, é aquela questão prevista na Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais. Ao tomar conhecimento, o agente fiscal, o agente técnico do órgão ambiental... ele obrigatoriamente deverá proceder à apuração dos fatos. E ele começa com a emissão de um auto de infração. Então, independente de eu ter voluntariamente buscado a regularidade,
serei autuado por já ter cometido a infração no passado. E aí, então, isso é uma coisa interessante que acontece no licenciamento, às vezes, até foi o motivo de nós conversarmos essa semana, é quando existe uma irregularidade no imóvel e a pessoa é autuada, os processos não podem se misturar. Né? O licenciamento ambiental prossegue a sua análise. Em paralelo, prossegue a análise do processo de auto de infração. Isso. Eles podem até, dependendo do caso, se cruzar lá na frente, mas os procedimentos são separados. E no IMA, já vi também na Floran, às vezes colocaram uma condição no processo de licenciamento para que ele cumpra um compromisso lá da infração. Não pode se misturar. Entende? Então isso é um cuidado que a equipe técnica tem que ter. Mas isso acontecia muito no passado, né? Sim. Até que se chegasse a esse entendimento. Sim, várias vezes. Hoje já é bem mais raro. Hoje o próprio corpo técnico já entende. Mas acontece ainda. Então essa é bom chamarmos atenção nesse sentido, né? Que os procedimentos são separados. Aí a pessoa entra com a licença corretiva e se licencia e dali para frente vai renovando o seu licenciamento conforme a legislação prevê. Perfeito, eu acho que a gente comentou bastante sobre licenciamento, sobre como, né, uma empresa precisa do licenciamento ambiental, e até quero convidar os colegas talvez para a gente gravar um segundo episódio em seguida, porque entrou um tema muito legal que eu vejo que é licenciamento, multas e erros, né? Então, queria sugerir aos nossos colegas, né, para a gente finalizar esse primeiro episódio, fazer um pipi break, uma aguinha aí, e seguir, porque esse tema aqui também interessa muito quem tem uma empresa. Sim. Assim, como é que é a questão de... A multa é que aquela promoção, né? Ganhe uma, leve 3, né? Né? Então, Cláudio, eu gostaria que você fizesse o encerramento desse primeiro episódio. Aí, a principal sacada que você teve, uma coisa que assim, a gente conversou e tu vê que é importante uma empresa saber sobre isso, na questão do licenciamento ambiental, de como funciona o outro lado do balcão, de um órgão ambiental. Eu acho que a sacada do licenciamento ambiental para os empreendimentos é aquela de que não é somente cumprir o que está na legislação. É um marketing verde. Eu acho que essa nova visão que eu já tenho visto, né, que ser licenciável ambientalmente, trazer para sua empresa um case de sustentabilidade, agrega ao teu produto, entende? Não importa se a sua empresa é pequena ou grande, agrega ao teu produto. Então, o importante é não só ver a licença ambiental como cumprimento da lei, né? Da lei 140, da resolução do Consema. Só para não ser multado. Para não ser multado. Não, inverter esse eu vou me licenciar para proteger o meio ambiente na questão dos impactos, né? Saber exatamente o que eu tenho que fazer, cumprir as regras de lançamento de efluente, enfim. Mas mais que isso, poder incorporar à minha empresa elementos que possam agregar ao meu produto. Diferencial de produto. Sim, eu vou citar aqui, sei lá, aproveitamento da água da chuva, a reciclagem no sistema de tratamento de esgoto, né, o reaproveitamento, usar para limpar piso, ou dependendo da estação de tratamento, até mais que isso, são elementos, né, que vão agregar a empresa. Sim, pode ser um diferencial. Um diferencial, exatamente. Porque hoje, investidores, todo mundo busca isso. Isso. Né? Não só fazer o mínimo, mas, poxa, tu vê que tem uma empresa que faz o mínimo. Sim. E tem uma empresa que tem uma reutilização, uma recirculação da água na empresa. Sim. Eu vou investir em qual? Claro. Fica mais claro. Sim. Nathan, me diga também qual a principal sacada nessa conversa de hoje aí, até o momento aí, e o que você vê que seria interessante uma empresa saber, principalmente de um órgão licenciador. Eu acho que, na minha opinião, o empreendedor, e essa é uma tarefa árdua que vocês como consultoria têm, eu acredito, ele tem que começar a entender que a preocupação com a causa ambiental está intrinsecamente ligada com o licenciamento ambiental. Que o licenciamento ambiental ele visa mitigar o dano ambiental, né?
estabelecer medidas que mitigam aquele dano ambiental que está sendo causado para instalar aquele tipo de atividade. Então o empreendedor ele tem que entender o seguinte, na minha concepção, ele tem que entender que a atividade que ele vai exercer vai estar ambientalmente regularizada, né? Vai estar ambientalmente e socialmente regularizada. Ou seja, ele vai trazer para dentro da empresa dele o velho jargão do desenvolvimento sustentável. É isso. É isso. Perfeito. E eu queria finalizar também esse episódio falando que o que eu percebi, né, conversando com vocês que estão do outro lado do balcão, que o órgão licenciador é igual a uma empresa. Né? Então, se tu investe em capacitação técnica do corpo técnico, se tu investe em estrutura, tu tem uma maior produtividade, tem maior efetividade e deixa os processos mais lineares. Né? Então, é um grande prazer receber vocês aqui nesse episódio. Muito obrigado. Né? Então, é uma honra. O Cláudio, professor nosso aí, né? Professor nosso, Natan também que acompanha aí. Então, muito obrigado pela presença. Agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui. E voltarei sempre que possível convidado. Isso vai ser muito, né? Eu até comento que quando eu quero conversar com alguém e eu não consigo, eu convido ele para participar do podcast, eu tiro todas as minhas dúvidas ao vivo. Ótimo. Então, show de bola. Mas o Cláudio é um grande professor nosso e a gente está em constante aprendizado. Um colega só. Um colega de ele trabalho. Ele é muito humilde, né? Ele é muito humilde. Um colega de trabalho. É muito garbo e elegância, sabe? Mas assim, Cláudio, quantos anos de órgão ambiental já? Tem uns 15 da Floran e agora 2 e Tu manda 15, 16. Estamos caminhando. Tu manda um problemaço pro Cláudio e fala, não, essa é fácil. Não, é porque tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas diferentes, né? Como eu já relatei no começo, que é a questão da vigilância sanitária, comecei no urbanismo e depois fui para o meio ambiente. Então isso te abre, né? A questão ambiental ela é sistêmica. Você não pode olhar para a questão ambiental sem olhar o urbanismo, né? Então, olhar as questões do saneamento básico, né? Água, esgoto, resíduo sólido, drenagem. Então, ela não dá para olhar em caixinhas. Então, se profissionalmente você tem a oportunidade de trabalhar em várias áreas diferentes, isso te abre um leque para entender melhor a questão. Então, como eu digo, somos todos colegas e cada um contribui com os conhecimentos que tem, assim, eu acho importante. É importante o trabalho multidisciplinar em equipe, tanto fora do setor público ou dentro dele. Acho isso. Perfeito, show de bola. Muito obrigado. Valeu. Valeu demais, Natan, também aí. Sempre à disposição.